Ela estava ali, parada na frente daquela casa de taipa rachada pelo sol, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. As mãos de Helena tremiam, segurando o volante do carro que tinha acabado de estacionar na poeira do sertão. 25 anos. 25 anos sem ver o rosto do pai. E quando finalmente bateu naquela porta de madeira carcomida, o que aconteceu em seguida mudou a vida dela para sempre. Mas antes de eu contar o que ela viu quando aquela porta se abriu, me diz uma coisa: de qual cidade você está me assistindo agora? Comenta aí embaixo. Quero saber de onde vocês estão acompanhando essa história que vai arrancar lágrimas dos seus olhos. Pode acreditar, o nome dela é Helena. Tem 47 anos, 3 filhos pequenos e um buraco no peito que carrega há mais de 2 décadas. Um buraco chamado ausência. Um buraco chamado arrependimento. Um buraco que tem o nome do pai dela, Francisco, um homem que hoje, neste exato momento, tem 104 anos de idade e vive completamente sozinho no interior mais esquecido da Bahia, num lugar onde o sol queima a alma e o silêncio dói nos ossos. Vocês precisam entender uma coisa: Helena não é a vilã dessa história. Pelo menos é o que ela tenta se convencer todas as noites antes de dormir. Mas a verdade nua e crua que corrói ela por dentro, é que ela abandonou o pai. Abandonou quando ele mais precisava dela. Abandonou porque a vida chamou ela para longe, porque o sertão era pequeno demais para os sonhos dela, porque ela quis conhecer o mundo e esqueceu que o mundo inteiro dela estava naqueles olhos cansados que a olhavam com tanto orgulho toda vez que ela conquistava algo novo. Helena tinha 22 anos quando saiu de casa. A mãe, Dona Margarida, havia falecido 2 anos antes, levada por uma doença que a medicina daquele fim de mundo não conseguiu curar. Francisco ficou arrasado, viúvo aos 79 anos, sozinho naquela casa, que parecia maior e mais vazia a cada dia. Mas Helena estava cega pela juventude, surda pela ambição. Ela tinha conseguido uma bolsa de estudos em São Paulo. Uma oportunidade que não podia desperdiçar, ela dizia. Uma chance de mudar de vida, de ser alguém. E o pai dela, Francisco, sorriu. Sorriu com aqueles olhos marejados e disse: "Vai, minha filha, vai ser feliz, vai realizar seus sonhos. Eu fico aqui, cuidando das nossas memórias." Helena prometeu que voltaria. Prometeu que visitaria sempre. Prometeu que não o esqueceria. Mas a vida tem um jeito cruel de nos fazer mentirosos. No começo, Helena ligava toda semana. Depois, a cada 15 dias. Os meses foram passando e as ligações se tornaram mensais. O trabalho, a faculdade, os relacionamentos, tudo conspirava contra aquele fio que a conectava ao sertão. E Francisco, sempre paciente, sempre compreensivo, nunca reclamou. "Tá ocupada, eu sei", ele dizia com aquela voz que o tempo ia tornando cada vez mais fraca. "Vai cuidar da sua vida que eu tô bem aqui." Mas ele não estava bem. Como poderia estar? Um homem sozinho, envelhecendo no esquecimento, vendo os dias se repetirem numa monotonia sufocante, esperando por uma filha que nunca chegava. Helena se casou. Teve os filhos, Miguel, de 8 anos, Laura, de 6, e Pedro, de apenas 4 aninhos. 3 crianças lindas que nunca conheceram o bisavô. 3 pedaços dela que cresceram ouvindo histórias vagas sobre um homem distante que morava num lugar distante. E a cada ano que passava, a culpa crescia dentro de Helena como um tumor. Mas junto com a culpa, vinha o medo. O medo de voltar e encontrar o quê? Um homem ressentido? Um pai que a odiava pelo abandono? Ou pior, encontrar apenas silêncio e lápides? Foi o marido dela, Roberto, quem finalmente confrontou Helena.
Numa noite qualquer, depois de vê-la chorando mais uma vez olhando fotos antigas, ele disse: Helena, você vai se arrepender pelo resto da vida se não fizer isso. Seus filhos merecem conhecer o avô e seu pai merece saber que você não o esqueceu, mesmo que tenha demorado 25 anos para provar isso. E ele tinha razão. Meu Deus, como ele tinha razão. Foi assim que Helena se viu dirigindo por quase 2.000 quilômetros, com os 3 filhos no banco de trás fazendo perguntas sem parar, atravessando o Brasil de ponta a ponta até chegar naquele pedaço de chão rachado onde ela tinha crescido. E quando finalmente avistou a casa, o coração dela quase parou. A casa estava pior do que ela lembrava, muito pior. As paredes de taipa estavam desmoronando em alguns pontos. O telhado tinha telhas quebradas. O terreiro na frente estava tomado por mato seco. Era como se o tempo tivesse esquecido de passar por ali, deixando tudo congelado numa decadência silenciosa e dolorosa. Helena saiu do carro com as pernas bambas. Os filhos dela seguiram, curiosos e um pouco assustados com aquele cenário tão diferente da vida deles em São Paulo. Mamãe, é aqui que o vovô mora? Miguel perguntou com aquela inocência que só as crianças têm. Helena não conseguiu responder. Apenas balançou a cabeça e caminhou até a porta. Ela bateu. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Silêncio. O coração dela disparou. E se ele tivesse... E se ela tivesse chegado tarde demais? E se todo esse tempo ela estivesse carregando uma culpa que agora nunca mais poderia ser redimida? Mas então Helena ouviu. Passos. Lentos, arrastados, mas passos. Alguém estava vindo. Alguém estava vivo ali dentro. A porta rangeu ao se abrir e quando Helena viu o rosto que apareceu na fresta, as lágrimas simplesmente jorraram dos olhos dela sem que ela pudesse controlar. Era ele, o pai dela, Francisco, mas não era o homem que ela tinha deixado para trás 25 anos atrás. Aquele homem forte de costas largas que trabalhava na roça do nascer ao pôr do sol tinha se transformado numa figura frágil, curvada, com a pele enrugada como papel amassado e os olhos fundos que pareciam ter visto séculos de solidão. Francisco estava tão magro que as roupas pareciam penduradas num cabide. Os cabelos, completamente brancos, eram ralos e despenteados. E as mãos, aquelas mãos que um dia embalaram Helena, que ensinaram ela a plantar, que a protegeram do mundo, agora tremiam segurando a porta. Ele olhou para ela e durante longos segundos não disse nada. Apenas olhou com aqueles olhos que pareciam não acreditar no que viam. Então, com uma voz rouca e quebrada pela emoção, Francisco sussurrou: Helena, é você, minha filha. Helena desabou, literalmente desabou ali mesmo, de joelhos no chão de terra batida, soluçando como uma criança. Pai, me perdoa por ter demorado tanto, me perdoa por ter te deixado sozinho, me perdoa. E sabem o que Francisco fez? Sabem o que esse homem de 104 anos, que tinha todo o direito do mundo de odiar a filha, de virar as costas, de mandar ela embora, fez? Ele se ajoelhou com ela, com toda a dificuldade do mundo, com os ossos rangendo e o corpo reclamando. Francisco se ajoelhou no chão e abraçou a filha. Abraçou com uma força que ninguém sabia que ele ainda tinha. E enquanto abraçava Helena, ele chorava também. Chorava e repetia: Você voltou, minha filha voltou, eu sabia que você ia voltar. Eu sempre soube. Não havia raiva, não havia ressentimento, não havia cobrança, apenas amor. Amor puro, incondicional, do tipo que só um pai consegue ter por uma filha, mesmo depois de 25 anos de silêncio e abandono. Miguel, Laura e Pedro ficaram paralisados vendo aquela cena. Então, sem que Helena precisasse chamar, eles vieram. Os 3 filhos dela se juntaram àquele abraço coletivo no chão empoeirado do sertão. E Francisco, ao perceber que tinha não apenas recuperado a filha, mas ganho 3 bisnetos de uma vez, começou a rir e chorar ao mesmo tempo.
Meus netos? Ele perguntou com a voz embargada. Esses são meus netos? São sim, pai. Miguel, Laura e Pedro, seus bisnetos. Francisco olhou para cada um deles como se estivesse vendo milagres. Passou as mãos trêmulas nos rostos infantis, nos cabelos, como se precisasse confirmar que aquilo era real, que não era apenas mais um sonho que o visitava nas noites solitárias. Meu Deus do céu! Eu vou morrer feliz agora. Eu posso morrer feliz. Não fala isso, pai, Helena disse segurando as mãos dele. O senhor ainda vai viver muito e dessa vez não vai estar sozinho. Eu prometo. Eles entraram na casa e o que Helena viu partiu o coração dela em 1000 pedaços. A casa era praticamente vazia. Alguns móveis velhos, uma rede rasgada, uma mesa com uma cadeira só. Na cozinha, alguns poucos mantimentos. No quarto, uma cama de vara com um colchão fino e rasgado. Era assim que o pai dela vivia, sozinho, comendo o mínimo, dormindo em condições que nenhum ser humano deveria. E Francisco tinha 104 anos. 104 anos sobrevivendo, não vivendo. Eles passaram o dia inteiro juntos. Francisco quis saber tudo sobre a vida da filha, sobre os filhos dela, o marido, o trabalho, onde ela morava, como era São Paulo. E ele ouvia tudo com aquele sorriso banguela, com os olhos brilhando de uma felicidade que ninguém via há décadas. As crianças, que no começo estavam tímidas, logo se apegaram ao bisavô. Francisco contou histórias antigas, mostrou o terreiro onde Helena brincava quando criança, tentou ensinar Miguel a reconhecer plantas do sertão. À tarde, quando o sol começou a amarelar no horizonte pintando o céu daquele laranja profundo que só o Nordeste tem, eles sentaram todos juntos debaixo de um pé de juazeiro que resistia bravamente à seca. E foi ali, naquele momento simples, mas profundamente significativo, que Helena percebeu o tamanho do que ela tinha perdido nesses 25 anos. Ela tinha perdido conversas, tinha perdido abraços, tinha perdido histórias. Tinha perdido a chance de retribuir, mesmo que minimamente, tudo que esse homem tinha feito por ela. Mas mais do que isso, Helena tinha negado aos filhos o direito de conhecer as raízes deles, de entender de onde vieram, de aprender com a sabedoria de alguém que viveu mais de um século. Quando chegou a hora de ir embora, naquela noite, Helena não conseguiu. Simplesmente não conseguiu deixar o pai ali novamente. Ela olhou para o marido por videochamada e disse: Roberto, a gente vai ficar aqui por um tempo. Os meninos podem faltar algumas semanas de aula. Eu vou usar minhas férias, mas eu não vou embora ainda. E eles ficaram. Ficaram 15 dias. 15 dias que valeram por 25 anos. Limparam a casa, consertaram o que estava quebrado, compraram mantimentos, roupas novas para Francisco, remédios. Levaram ele no médico pela primeira vez em anos. Helena cozinhou para o pai todas as receitas que a mãe dela costumava fazer. E todas as noites, antes de dormir, Helena ia até o quarto de Francisco e ficava ali, apenas observando aquele homem dormir, agradecendo a Deus por ter chegado a tempo, por ele ainda estar vivo, por ter recebido essa segunda chance que ela não merecia, mas que ele deu mesmo assim. No dia que precisaram voltar para São Paulo, Helena prometeu ao pai que voltaria em breve. E dessa vez, ela cumpriu. Voltou 2 meses depois, e 2 meses depois disso, e agora vai todos os meses. Às vezes leva as crianças, às vezes vai sozinha, mas ela vai, porque aprendeu que tempo perdido não se recupera, mas tempo que ainda temos é uma dádiva que não podemos desperdiçar. Francisco ainda está vivo, aos 105 anos agora, mais frágil a cada dia, mas vivo e feliz. Principalmente feliz, porque ele tem a filha de volta, porque conheceu os bisnetos, porque não está mais sozinho. E Helena aprendeu a lição mais importante da vida dela. Não existe sonho que valha o abandono de quem nos ama.
Não existe conquista que compense a ausência quando ela poderia ter sido presença. Não existe justificativa boa o suficiente para deixarmos nossos pais envelhecerem sozinhos, esperando por nós enquanto a vida escorre entre os dedos. Hoje, quando olha para os filhos, Helena ensina isso a eles. Ensina que família não é algo que a gente deixa para depois. Que amor não é algo que a gente demonstra quando sobra tempo. Que os velhos que cuidaram da gente quando éramos jovens merecem nosso cuidado quando ficam velhos. E essa história que eu contei para vocês não é só de Helena. Essa história é de tantas pessoas que estão aí, adiando aquela visita, aquele telefonema, aquele abraço. E um dia pode ser tarde demais. Então, eu faço um apelo a você que está me assistindo agora. Se você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, qualquer pessoa idosa que te ama e que está esperando por você, não espera mais. Não cometa o erro que Helena cometeu. Não deixe 25 anos passarem, porque o tempo não volta. E quando ele vai embora, leva junto todas as oportunidades que a gente desperdiçou. Helena teve sorte. Chegou a tempo, mas nem todo mundo tem essa sorte. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se identificou, se você chorou comigo, ou se te fez refletir sobre suas próprias escolhas, deixa um like, comenta aí embaixo me dizendo de onde você está assistindo e principalmente se inscreve no canal. Porque aqui a gente conta histórias reais, histórias que importam, histórias que podem mudar vidas. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse vídeo. Pode ser que você esteja salvando um relacionamento, evitando um arrependimento eterno, devolvendo a alguém a chance de fazer as pazes com o tempo antes que seja tarde. Essa é a história de Helena, de Francisco e de um amor que venceu o tempo e a distância. Obrigada por terem me ouvido até aqui. E lembrem-se sempre, quem ama não abandona. E quando abandona, precisa ter coragem de voltar, antes que seja tarde demais. Nos vemos no próximo vídeo. E vai lá ligar para quem você ama agora.